Desculpem, mães brasileiras, um negócio de a criança não espirrou e já tem o dindo, a mãe, a avó, todo mundo esperando o colo em si. O que é isso? A que hora essa criança vai criar uma certa independência? Não existe isso. Inscrevam no canal, manda para aquela amiga que precisa assim, ter um conteúdo agregado. E não se esqueçam, tá, de deixar aquele like. E aí a gente foi atrás, a gente encontrou mamona, a gente encontrou várias folhas, graças a Deus, para banhos que tem lá em Angola. A gente foi montando. Minha mãe disse, não, esquece esse negócio de cesárea, vamos de parto normal. Vamos. Eu perdi um colega na época de faculdade. E aí eu falei, Tina, fulano faleceu 15 horas no cemitério X. Eu disse, tá, e o óbito vai ser aonde? E, não, Tina, o enterro... Tá, depois do enterro tem o quê? Não, sei lá, manda flores pros entes queridos e acabou. Eu disse, não, vocês não têm sentimento. O que é isso? Dura uma semana, gente. Eu entendo com profundidade a importância de uma figura masculina num lar. Então, eu acho que elas ficaram um pouco preocupadas, tá? Quem é minha referência? Pra onde eu vou? Eu falo, vamos de Dora Aventureira, tá com a mamãe, cria aventura aqui, pega a mochila, vai criar aventura com o papai. Como é que eu, que sou próspera, sou uma pessoa abençoada, não tô produzindo tanto quanto? Talvez nem precise, eu não uso muito a régua do outro. Mas cadê a minha parte? E aí, eu entrei numa revolta muito profunda num negócio, acordei na noite, eu falei, não tá dando, não tá batendo, cadê? E eu tinha assim, eu posso ganhar mais e eu sou muito boa no que eu faço. Oiê! Estamos aqui com mais um A Mãe Tá Off pra vocês e hoje a nossa convidada, ela é puro poder, gente. É nascida em Angola, é jornalista, modelo, ex-BBB, mãe solo de 2 meninas, da Raquel, de 9 anos, e da Alana, de 6. E em maio, agora, ela acabou de lançar o livro O Poder da Ousadia, onde ela compartilha a sua jornada de vida e eu tô louca pra ler. Né, Paola? É isso aí. Já apresentando ela de cara, por quê? Porque eu tô cansada de pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem, comentarem. Então, hoje o pedido é dela. Eu quero ver vocês não fazerem o que a nossa convidada está pedindo. Tina Calamba. Tina Ai, meu Deus, que Calamba, honra! peça, Tina. Oi, gente, vocês que amam o canal, por favor, ativem o sininho, se inscrevam no canal, manda para aquela amiga que precisa assim, ter um conteúdo agregado. E não se esqueçam, tá, de deixar aquele like. Pô, a gente vai fazer esse Pronto. corte, vai colocar esse corte em todos os programas. Tá bom, é isso que nós faremos. Podemos? Aquele like. Seja muito bem-vinda, Tina. A gente tá, Obrigada. assim, muito animadas de escutar a sua história. Eu fico E eu quero já lisonjeada. começar, assim, desde o começo. Porque eu Vamos. quero muito saber... Você é angolana, então eu Isso. quero saber também da diferença cultural. Então, eu queria ir pra sua infância pra saber como você foi criada e como foi tudo isso pra gente chegar na parte de você mãe, de Tina Ai, mãe. que lindo. Obrigada, eu que fico lisonjeada pelo convite. Isso mesmo, eu sou angolana, nasci e cresci em Angola, vim para o Brasil em 2014, fiz faculdade aqui, fui Forbes Undertale por aqui. Eita, como Chiquérrima! ela ostenta os títulos. Muito bom. Mas eu cresci em Angola, uma infância recheada de muito amor e carinho, com a família materna. Meus irmãos, eles cresceram com os meus avós paternos, mas eu nasci na cidade do Huambo, que fica na parte sul de Angola. Foi um país... Angola demorou um pouco para ter independência, vocês terem ideia, foi em 2002, né? Teve a questão da colonização, depois os conflitos internos da questão dos partidos, quem assumiu o poder. E nesse histórico, meu pai era militar, eu perdi meu pai, não conheci, eu fui a última filha. Tive que criar, né, cascas para lidar com essa ausência, mas eu acho que eu inventei uma mentira e funcionou, mas depois eu tive que sarar essas feridas. Mas, assim, foi uma infância linda, recheada de muito amor e carinho. Eu cresci com a minha avó. A minha mãe teve que assumir a dupla jornada, né? Mães, como sempre, fazendo tudo, viajando e tal. Eu não tinha noção do quanto foi difícil ou doloroso. Eu fui entender isso mais tarde, porque a gente vem nesse discurso, eu vou ser a mãe que eu não tive. Pra quê, querida? Tu conhece as feridas da sua mãe? Aí depois eu tive um entendimento. Isso foi fantástico, hoje eu tenho um relacionamento muito grande com a minha mãe, fico horas falando mal da vida dos outros com ela, e isso é fantástico, assim, fiquei muito mais curiosa sobre a vida dela, como foi a juventude dela, isso também é uma coisa muito fantástica. E depois eu fui para Benguela, que é a segunda cidade de Angola, linda, tem um oceano assim maravilhoso, muitas praias, então a minha adolescência foi por lá, com a família do meu pai, onde os meus irmãos já viviam. Foi uma fase fantástica, eu era o xodó da família, fazia mimos, recebia carinho.
foi de muito aprendizado também. O pai do meu pai me ensinou coisas fantásticas, assim. Eu era assim, a menina de ouro dele. Os meus irmãos super me protegiam. Eu arrumava briga bastante, tá? Eu era de muita briga. Nossa Senhora. A minha avó era extremamente rígida, assim. Eu falava, eu não vejo a hora de sair dessa casa. Pra quê, querida, né? Vai pra onde? Fazer o quê? Fica aqui que é mais confortável. Fica aqui, querida. Foi fantástico. Foi, assim, uma temporada da minha vida que eu aprendi a questão da independência. Então, tive muito amor e carinho, muito afeto na parte materna. E na parte do pai, trabalho braçal, mas era muito rígido, era uma rotina de escola, igreja, casa, que a questão da igreja católica é predominante ainda em Angola, né? Tem as matrizes africanas, tem a igreja católica, tem a universal também, não sei como, mas eles estão por lá. A religião é uma coisa muito séria para a população africana. Eu acho que também vem em detrimento de muitas perdas de bens, de familiares. Meu pai, por exemplo, na questão da guerra, ou outros fatores socioeconômicos, mas eu acho que as pessoas têm uma questão de eu só preciso me segurar na fé. Então, cada um vai se manifestando no seu canto. Não é um país que sai na rua, você vai lutar pelos seus direitos. Não, é uma ditadura disfarçada de democracia, infelizmente. Mas, e aí eu acho que, por exemplo, minha avó, minha mãe, que foram pessoas que tiveram muitas perdas, elas ficam assim, tá, vamos criar esses que estão aqui, dar o melhor que a gente pode, porque é o que sobrou, né? Então, eu acho que eles fizeram um papel muito importante na minha vida, assim, como ser humano. Não fico na mão de ninguém. Hoje eu entendo que eu terceirizo várias demandas, mas assim, eu sei fazer tricô, tá? Vai vendo. Se decidir tudo. viver da minha arte, eu sei alguma coisa. E aí isso foi fundamental, assim. Mesmo quando eu vim pro Brasil, nessa época eu já estava casada com meu ex-esposo. E foi fundamental para eu ter uma vida sem rede de apoio paga, mas assim, sem familiares aqui. E não ficar na mão, né? De poder fazer a minha comida, tocar as minhas coisas de casa. Eu acho que também é uma coisa já introduzida no formato, na matriz, o perfil da mulher, principalmente no continente africano. Você não ter altura suficiente de colocar alguns tijolos para fazer comida para 7 pessoas. É nesse nível, assim. Enquanto sua irmã tá tocando e é confiada a você 100% do resultado daquela atividade, sabe? É bizarro, assim, a gente aprende o senso de comunidade, ele é bizarro, a sua irmã não tá e você amamentar o filho dela, o seu sobrinho. Vai nesse lugar. Você vira funcional muito cedo. Você vira funcional muito cedo por uma questão de necessidade e senso de comunidade. Somos os que sobramos, eu uso a palavra sobramos, que é muito comum lá, né? Somos nós, e como podemos nos ajudar, como podemos sobreviver a esse cenário. Agora, desculpa, só esse senso de comunidade que você diz, é dentro da família? Dentro ou é da todo família. Mundo, assim, vive-se uma coisa mais de comunidade lá, todo mundo se ajuda? Todo mundo se ajuda, mas é uma coisa muito de família. A minha família é, tipo, pra guerra eles estão aí, pra barraco eles estão junto. E pra coisas legais também estão juntos. Isso é uma coisa cultural também de lá, não é? Muito forte. É tão forte, tão profunda. Por exemplo, o casamento tradicional africano, você não pode simplesmente decidir, não quero mais esse casamento. Você vai sentar com seus familiares, tem uma opinião muito forte. Você não decide só que quer terminar, tem um conselho. Ou você vai batizar o seu filho, ou alguém morreu. É uma das coisas que eu achei bizarro. Quando eu vim pra cá, eu perdi um colega na época de faculdade. E aí eu falei, Tina, fulano faleceu 15 horas no cemitério X. Eu disse, tá, e o óbito vai ser aonde? Não, Tina, o enterro... Tá, depois do enterro tem o quê? Não, sei lá, manda flores pros entes queridos e acabou. Eu disse, não, vocês não têm sentimento. Que é isso? Dura uma semana, gente. Como que funciona lá? Como é esse rito lá? Dura uma semana, mais ou menos. Né? Vamos levar em consideração. Eu perdi alguém, uma pessoa muito próxima a mim. Eles não vão fazer o enterro sem eu chegar em Angola antes. Né? Nesse caso que eu tô morando aqui, eles esperam, ficar lá na morgue e tal. Antigamente era feito de forma diferente, muitos anos atrás, né? Esse corpo não ia nem, ficava lá num ambiente familiar, na casa. Mas isso gerava outras questões de saúde, né? Então, de doenças, perdão. E aí, hoje fica lá e as pessoas vão se locomovendo. Quem mora no Rio de Janeiro vem, e da Bahia chega. E as pessoas conversam, e é comida, é buffet, comida, e toca música que a pessoa gostava. Tem gente jogando baralho, tem gente contando história. Eu tô chorando, daqui a pouco eu tô dançando, e daqui a pouco vai vivendo, entende? E agora, de onde sai o dinheiro?
todo mundo se ajuda, ninguém pergunta. Do nada tem a comida e do nada tá todo mundo pagando as contas. E aí depois tem a missa do 7º dia, e aí, logicamente, algumas pessoas vão indo embora, mas assim, se faz uma carreata no dia do funeral, sai todo mundo do mesmo lugar, como se fosse um casamento, um carro atrás do outro. E aí vai pro cemitério, tem a cerimônia e tal, faz um enterro, volta de novo essa carreata, volta para casa, e aí todo mundo lava a mão, eles colocam assim 3 ou 4... A gente usa bacia, que é trocado. Banheira, bacia, é diferente lá. Todo mundo lava a mesma mão, lava a mão no mesmo lugar, e aí começa o buffet, assim, as pessoas comem. Fica um pouco mais leve, uma coisa mais risonha e tal. E aí tem a questão de divisão de bens, mas sai briga também, tá? Sai briga de tecido africano, dependendo se veio do Congo, Sim. sai briga também, tá? Mas é maravilhoso. Mas existem outros casos, assim, bizarros, por exemplo, existe uma questão de alguns homens terem 2 mulheres. Só que você não sabe que teu marido tem outra mulher. E aí, quando morre, surge uma família, Você descobriu ali. você descobre e os filhos são mais velhos do que o seu. E aí tem luta de bens e tem luta do óbito, porque tem que ser na minha casa, porque eu sou esposa oficial, mas eu quero levar o corpo, porque os meus filhos são mais velhos, então o marido é meu, entendeu? Então rola essa treta. Rola a luta de corpo também, me dá, eu te dou. Eu tenho direito ao corpo. Eu tenho direito ao corpo. E isso te garante bens também, tá? Isso vai pesar na hora da divisão de bens. Olha que diferente. Pode acontecer de você ficar sem muita coisa, pode acontecer de você, né, dependendo do relacionamento. Por isso tá a questão da importância dos adultos da família. Pesa muito, pesa bastante. E a cerimônia, por exemplo, do casamento, existe o alambamento, que ele é pré-casamento. Que eu tenho desejo de me casar. Então, eu, marido, vou na família, manifesto essa situação. E a família da mulher faz uma carta de pedidos para a família do homem trazer certas situações. Tipo condições. Tipo condições para a cerimônia. Isso vem numa questão cultural desse senso de escassez, de tipo, minha mãe e meu tio me criou. É como se fosse simbólico. Então, para você levar essa filha que foi criada em situações precárias, você precisa garantir a segurança. Mas às vezes dá uma exagerada nessa carta, tipo, terreno de X metro, 1 ano de TV paga. Tem que ter. Dá uma abusadinha. Dá uma abusadinha. Deixa eu aproveitar E e tem colocar umas aqui coisas condições. muito engraçadas, tipo, grades, cerveja da altura do tio mais alto da família. Tipo, você vai colocando a Skol ou a Brahma, eita, como patrocina ela? Da altura. E no dia do evento, eles vão ver a validade da cerveja e o tio mais alto da família fica aqui do lado. E aí tem coisa simbólica, que é um tecido africano do Congo, um lenço para a mãe, um terno pro pai ou pro tio que criou aquela mulher. E aí depois bateu o negócio, a lista tá condizendo, se engravidar pode ter multa, se engravida antes dessa cerimônia, e aí a família faz uma carta. Normalmente pode pedir em dólar, eita, como são caras. E aí pede, assim, um dinheiro e não sei o quê. E aí é tudo validado. Raramente dá ruim. Normalmente você fica... E a família da esposa fica responsável pela questão do buffet, da organização da festa. Esse senso de comunidade, ele vai surgindo em vários cenários e é muito bom. Por isso eu não quero mais namorar. Porque você validou, teve um processo de você mostrar que você quer aquela esposa. E tem uma coisa fantástica, normalmente que acontece nessas cerimônias, tipo, cuide dessa mulher, não maltrate. Se você machucar ou não gostar, traga de volta. Vai nesse lugar, tipo, a gente não quer nossa filha sofrendo. Se você sentir que não ama mais essa mulher, traga de volta, que a gente vai continuar cuidando. Ô, Tina, vocês são em quantos irmãos? Somos 7. E você tinha essa vontade de ser mãe, de Sempre casar? tive, sempre tive. Mas, levando em consideração os cenários, de ver minhas irmãs tiveram filhos antes de mim, minhas primas, eu queria fazer a faculdade e depois ter filho. Mas sempre foi um desejo ser mãe. E como você... Você casou lá, que você falou, quando você veio pro Brasil, você já tinha um marido, é isso? Eu tinha um marido, ele é brasileiro, Ah, paraibano. Brasileiro anda demais, né, gente? E como é que foi? Mas você não tava lá ainda? Tava lá Ele ainda, quando vocês tava lá conheceram? ainda. Tava lá, quando a gente se conheceu, ele tava a trabalho em Angola. Foi uma decisão muito... Cara, eu tomei essa decisão muito rápida, porque na época eu fazia engenharia informática, faculdade, entendendo essa questão de eu não posso parar de estudar, meu sonho é fazer jornalismo, mas tudo bem, não tem aqui. O que é que eu posso fazer? Eu não posso parar, né? Pegar as oportunidades, entender a ousadia. Falei, vamos de engenharia informática. Eu tinha bolsa de estudo por causa do meu pai, que era militar.
Mas eu ficava falando o tempo inteiro da questão, ai, jornalista. Ai, jornalista. Falou, cara, você estaria disposta a prestar vestibular, ir pro Brasil, não sei o que. Eu falei, essa merda vai dar muito certo, vai dar muito errado. O meu relacionamento era muito recente. Aí eu sentei com a minha família, galera, tô indo embora. Eles falam, não, porque eu tava numa época muito legal da minha vida. Morar no meu apartamento, a bonita, meu carro, era a bonita da cidade, era a Miss. Network aqui, ó, a bonita, todas as festas eu tinha acesso. Falei, cara, vambora. Eu sou muito ambiciosa na questão de profissional, eu sou muito determinada. Então eu falei, eu vou. E eu vim com esse foco e realmente foi fantástico, assim. Eu vivia livraria, faculdade, isso foi fantástico, assim. E eu fiquei indo ver minha família. Isso foi engraçado, porque nos 2 primeiros anos, meu ex-marido, ele ficou em Angola. Eu ficava aqui, estudando, e ele vinha, e depois ele veio de vez. E as meninas... eu tive as meninas durante a faculdade, mas eu queria que a questão da maternidade ela visse depois. Tomei um susto. Eu estava num relacionamento sólido, segura, então já fazia parte do roteiro, e eu manifestei isso antes, né, que eu queria ser mãe, e pra ele também tudo bem. Como é que foi? Porque assim, você acabou de contar pra gente todo um ritual que tinha de casamento. Todo um ritual. Então, ele Você não passou fez, por- ele você não não passou por nada fez, disso. por isso não deu certo. E Ficou como é com que foi pra dívida. sua família? Tudo bem, assim. o Não pessoal foi, não, eles não digeriram muito bem, eles aderam, porque eles entendem a sua decisão. Tá. Mas eles estão aqui, ó, devia ter isso. Eles ficam dando sinais. Você fala, tá bom, eu sei. É que na minha cabeça, meu relacionamento era tão legal, a gente tinha tanta coisa em comum, que eu sabia que o casamento é uma cerimônia, é importante ter essa bênção da família, das pessoas que se esforçaram para me criar, me cuidar. Mas eu falei, vai acontecer em algum momento, por mais cultural e ciente da situação em Angola que eu tenha, ou da minha visão global, eu sempre sou muito aberta à oportunidade de entender, tá tudo bem, não precisa seguir o script, arrisca primeiro, eu vou fazer em algum momento, deixa eu fazer uma graduaçãozinha, pouca coisa aqui. Mas vocês chegaram a oficializar o casamento, A ou gente não? chegou a oficializar, Lá. a gente chegou a oficializar, mas ele não fez essas cerimônias, tu devia ter feito, a gente ia estar junto. A listinha de condições não teve. Não teve, Tá. teve de outras formas, assim, Tá. não se manifestou dessa forma, mas eu acho que seria importante ter feito lá atrás. E quando você veio pro Brasil, você já veio querendo estudar, fez o seu Não, eu jornalismo. vim pra estudar, fiz jornalismo, tomei o susto vendo as meninas, fiquei um pouco frustrada, porque eu queria entrar pro mercado de trabalho de imediato, como jornalista. Eu tava amamentando, trocando fralda, hidrato uma criança, né, vai botar outra pra dormir. Eu falei, cara, veio uma amiga que eu era muito, a gente é amiga até hoje, a Elaine, e ela falou, tá doida? Vamos meter uma pós-graduação aqui, vamos à distância, aí vai amamentando e vai fazendo. Então eu não parei em momento algum, assim. Eu gosto muito de estudar. Uma Gosto tem muito. 9, a outra tem 6, né? Uma tem 9, a outra tem 6. E aí, quando você teve a primeira, você conseguiu se formar tudo? Não, fiz tudo. Eu fui na banca já grávida da segunda, tipo, dando à luz na segunda. Tive elas durante a faculdade. Ah, você Foi- teve as duas durante tive a as duas faculdade. durante que a massa! faculdade. Você E tava- que determinação também, né? determinação. Porque. Que determina que pique. pique. A segunda eu tomei um susto maior. Falei, tá bom, e agora? Vamos de arrasta pra cima. Bora! E aí você tá. Só pra entender a ordem. Aí você tava falando que você veio, aí o seu marido ficou. No primeiro ano, mas ele veio pra cá. Ah, ele veio logo. Ele Quando veio você teve as logo. meninas, ele já tava aqui. Ele já Tá. tava. E aí, vamos falar sobre parto, porque tem Vamos essa falar sobre diferença parto. cultural de como é lá, como é aqui. E eu quero saber de criação também depois, de diferenças, o que você pegou dessa família, esse senso de comunidade e traz pro Brasil. Tá bom. Então, vamos primeiro pro parto. Eu tinha 100% de certeza que seria normal. O que eu cresci vendo, era o que eu tinha de referências. E eu escutava, cesárea é super seguro e não sei o quê. Eu fui atrás, eu gosto de ler artigos, fui atrás. E entendi um parente de ser uma coisa mercadológica também. As clínicas e hospitais ganham em cima disso e tá tudo bem. Mas, assim, é super seguro, tem a questão a ciência vai avançando, a tecnologia está aí, a gente não precisa arriscar a nossa vida. Tinha uma questão cultural muito grande, eu tinha segurança daqui, então eu falei, cara, eu vou aqui, vou no que eu, né, tenho confiança nisso. E minha mãe veio e falou, não vai ter cesárea nada. Eu acho que na cabeça dela imaginou que eu fosse sair enfaixada do hospital. E aí eu falei, confio em você, mãe, vamos embora. E aí a gente precisa encontrar algumas ervas, não sei o que. Eu lembro que a gente conseguiu comprar mamona e tal. Tem uma rotina de banhos, os banhos são muito quentes, assim, mas e chás, comidas muito quentes. Por exemplo, ficar mastigando mandioca. Eu não sei se é mito ou não, mas os pediatras eles super recomendam em Angola. Dizem que aumenta a produção de leite.
E aí a minha mãe vai de mandioca, eu comendo a mandioca, eu levar pra O mal não faculdade, faz, o né? mal não O mal não faz, um faz. potinho. Minhas colegas falam, não, Tina, não é possível, lá na mandioca. E aí a gente foi atrás, a gente encontrou mamona, a gente encontrou várias folhas, graças a Deus, para banhos que tem lá em Angola. A gente foi montando. Minha mãe disse, não, esquece esse negócio de cesárea, vamos de parto normal. Vamos. E aí eu tentei, eu tive a questão da dilatação, 4 centímetros, mas não foi. E aí o médico falou, ela tá viajando, a gente precisa fazer uma cesárea, porque a Raquel tava com cordão, então não tinha encaixado. E aí eu lá segura, vamos de cesárea. Eu disse, não quero, não quero. Aí ele falou, vamos de cesárea. Eu falei, tá, eu vou optar pela cesárea se tiver necessidade. E a gente foi pela cesárea. Eu lembro dos olhos da minha mãe vendo pela janela, falou que tá bom, já vi a criança, cadê a minha filha? E foi um parto muito tranquilo. Foi cansativo, porque eu acho que passei por esse processo para ter o normal, então. E demorei muito a criar um vínculo com o bebê. Demorei umas 3 semanas, assim. Eu não queria, amamentava, tira de perto. Você teve depressão pós-parto? Tive, mas só percebi na segunda gestação. Não tinha nem noção que eu tive. Fui vivendo, foi muito doloroso. E eu gostava de cozinhar e não podia, né? Que o fogão ele fica na altura daqui, e aí foi um pouco complicado. Minha mãe ficou um mês aqui me ajudando com essa questão da rotina. Mas foi assim, eu tive um negócio eu não posso viver sem essa criança em uma noite qualquer, ela chorou muito, amamentei e ela pegou um sono, eu não sei que sono foi aquele, profundo, assim, meu marido estava viajando nessa época, e aí ela pegou um sono profundo e eu assim, mãe, acorda, a criança não tá respirando. Não tá, pega a bolsa, mas saí de chinelo, cheguei no hospital chorando, mas dormiu, não dormiu pouco, dormiu de não se mexer. E eu, na emergência, doutora, minha criança, já ligando para Brasília, o pai dela está em Brasília. Ela não tá respirando, a criança morreu. Ele, não, como assim? Eu tô aqui chorando já do outro lado. E não era nada, era sono? Não, a doutora virou pra mim e falou, mãe, sua filha tá descansando, ela tá dormindo, tá tudo bem, o coração tá batendo. Cara, aí eu falei, eu não posso mais. Bateu um negócio de mãe e filha. Mas acho que talvez o medo de perder. Não, medo de perder me deu, porque eu tava Então. num relacionamento foi muito sofrido, assim. Mas acho que talvez seja isso, talvez você desenvolver esse relacionamento no medo de perder. Eu desenvolvi no medo de perder, assim, porque as duas foram filhas muito esperadas, planejadas, eu tomava anticoncepcional, eu parei, né, me preparei, fiz uma bateria de exames para saber se eu podia, graças a Deus, sou muito fértil. Eita, não respira do meu lado. Olha que eu tô na quarta, hein? Calma aí. E aí, a sua segunda filha também, sua mãe veio te ajudar. A sua mãe não mora aqui, sua mãe mora em Angola. A minha mãe não sai de Angola. É um negócio dela e o país, mas assim, eu falei, querida, foi no parto das outras filhas, pode fazer a mala, vem também aqui. Aí ela veio no parto das meninas. E como funciona a rede de apoio pra você? Porque a gente precisa, né? Precisa. Eu sofri um pouquinho quando ela foi embora, mas assim, eu tinha minha rede de apoio paga e foi fantástico, assim, o primeiro mês, essa questão de eu ter alguém, principalmente mãe, foi fundamental nas 2 gestações, assim. O parto da Lana, eu já optei por cesárea, falei, não, pra quê? Não precisa, é super seguro. Aí eu fiz e foi completamente diferente. Já tinha leite, eu já tava tomando banho só, o sono, foi outra coisa. Essa criança, não sei se Deus fez um cálculo, falou, a bonita já sofreu muito, vamos mandar aqui essa versão, mirim. Mas elas são fantásticas, personalidades completamente diferentes. Mas eu crio de um jeito angolano, assim, independentes. Eu sou uma mãe extremamente rígida, tenho o momento do dengo, mas eu sou uma pessoa muito... eu trato elas como adultos também, sabe? Isso é fantástico para elas. Caiu, eu vejo uma coisa, me desculpem mães brasileiras, um negócio de a criança não espirrou e já tem o dindo, a mãe, a avó, todo mundo esperando com o lencinho. O que é isso? A que hora essa criança vai criar uma certa independência? Não existe isso. Como é que funcionava, por exemplo, você com seu ex-marido? Seu ex-marido é daqui. É daqui. Ele tinha uma criação daqui. Tinha. Que é essa, né? A família dele era presente? Tipo, você tinha sogra, família sogro? Sim. E como é que era esse conflito do tipo, calma, gente, vocês estão criando de um jeito, eu quero de outro. Como é que era esse conflito de cultura, muito de criação? Tranquilo, porque eu falo, essa questão tradicional eu tenho muito forte, mas eu tenho uma visão global muito legal. Graças a Deus tive a oportunidade. E eu gosto de estudar, pesquisar. Eu busco um denominador comum. O que eu gosto, me perdoe aí, família, eu gosto da minha família estar em Angola quanto à criação das minhas filhas. Porque é muito forte essa questão da comunidade, mas assim,
É uma coisa que a longo prazo pode pesar, do tipo, você tem uma opinião, a pessoa fala, eu limpei e troquei sua fralda. Não existe isso para as minhas filhas. Eu falo, onde é que horas, queridos? Não vi vocês, entende? Mas eles têm um amor, quando estão lá é uma coisa sem fim, muito amor e carinho. Mas essa questão educacional, eu prefiro que eu esteja aqui e elas também. Quanto à família do meu ex-marido, não interfere muito, entende? Eu acho que fica... E eu moro em São Paulo, ele mora em São Paulo. Eu acho que a gente a gente se dá muito suporte, mesmo antes quanto agora, quanto à educação delas. Quando ele opinava, eu ficava no meu canto e falava, obedeça seu pai. Quando eu falava, ele me dava também uma validação. Então, isso ajuda muito a gente. Não E ele é tem... presente. Ele é um pai fantástico, muito presente. Tá cuidando deles agora. Ai, Delas que agora. massa. E deixa eu te perguntar uma coisa. E aí as meninas, elas vão crescendo. Em Elas que vão. momento que a separação acontece? A separação acontece em um momento. A Jalana era muito nova. Ela, inclusive, demorou muito sensível, acho que 2 anos e pouco. Raquel teve as duas. Acho que todos nós precisamos nos adaptar. Foi uma escolha opcional não voltar para Angola, porque para mim profissionalmente não compensava. Para as meninas, fiquei muito sensível na questão de elas terem amiguinhos da escola e tudo mais. E em algum momento também eu me culpei de estar repetindo algum padrão do passado e não tinha nada a ver. Foi uma questão minha pessoal, dessa questão da presença do meu pai. Falei, tá, que merda, eu tô repetindo um padrão. Eu cresci sem pai, minhas filhas vão crescer sem pai. Fiquei preocupada, mas graças a Deus eu despertei rápido quanto a isso, de tá tudo bem, não tem nada a ver, você é uma mulher, elas têm um pai presente, não tá repetindo, né? A terapeuta foi resolvendo as coisas. E eu vi a Raquel, ela tem uma personalidade muito forte, em algum momento querendo... Ela ficava muito nervosa, tinha o tom de voz um pouco mais alto, e eu tive que ter uma conversa, igual a gente aqui sentado, sabe? Eu botei ela e a Lana, eu falei, deixa eu explicar uma coisa, tem uma líder nessa casa aí, é mamãe, e tá tudo bem. A gente precisa se ajudar, você vai cuidar da sua irmã, eu vou cuidar de você, está tudo bem, a gente vai ficar bem. E eu percebi ela baixando, assim, tirando o casaco. Ela ia se vestir de uma coisa muito pesada e não tinha nada a ver. Mas você acha que ela se sentia responsável por dar conta daquilo que estava acontecendo? Eu acho que a questão de ter uma figura masculina na infância de cada criança, ela é muito importante. Eu agrego como mãe, o pai também. É uma infelicidade quando a gente não tem essa questão. Eu mentia, eu falava, meu pai fugiu pagar minha escola. Brinquei com isso durante muitos anos. Foi uma mentira que eu busquei para lidar com a questão da ausência do meu pai. E foi muito doloroso. Eu não tinha referência de quem ele era, não tinha como comparar ter ou não ter. E eu não sabia se me fazia falta ou não. Em algum momento, na idade adulta, eu tive que lidar com isso. Foi muito doloroso. Graças a Deus, muito bem resolvido, assim. E eu acho que também eu criei cascas, eu tomei frente de certas situações da minha vida que me tornaram a mulher que eu sou hoje. Eu sou muito grata a isso. Não que talvez eu fosse ficar relaxada, mas eu entendo com profundidade a importância de uma figura masculina num lar. Então, eu acho que elas ficaram um pouco preocupadas, tá? Quem é minha referência? Para onde eu vou? Eu falo, vamos de Dora Aventureira, tá com a mamãe, cria aventura aqui, pega a mochila, vai criar aventura com o papai. E funciona pra gente. Eu tenho uma guarda de 15 em 15. E eu acho que a gente consegue ser ótimos pais, assim, eu consigo descansar, eu gosto, eu ligo para o restaurante, faço uma reserva de mesa para 3, porque eu falava, tá, será que eu tô sendo uma mãe boa para elas? Será que eu tô dando conta? Eu me culpava muito, me sabotava demais. E eu criei uma brincadeira de falar 3 coisas que vocês amaram nesse mês e 3 que vocês não gostaram. E elas falam, tá? Pode deixar que essas crianças falam. Elas falam, a gente gosta quando a gente vai pro restaurante, a gente vai escalar juntos. E eu vi que eu estava criando memórias afetivas muito importantes para ela. Falei, tá, vou investir nisso. Eu faço um calendário, uma planilha anual de possíveis viagens, coisas mais pontuais. Eu entro Ei, pais, isso é uma dica legal, né? Eu entro, assim, para ver atividades livres por São Paulo, teatro, arte, tudo, cinema. Eu vou fazendo esse tipo de situações para não criar também filhos dentro de apartamento. E quando tem Angola, eu replico isso. Deixo lá, deixa a mãe, a avó, as tias, todo mundo mimar, que é importante também. Então, eu faço todo e qualquer esforço para elas terem essa questão das 2 culturas. E elas são muito legais, assim. Depois do BBB, que elas ficaram muito curiosas em saber, por exemplo, do umbundo, que é a minha língua nativa em Angola, além do português. Mas elas gostam de dançar músicas angolanas. A comida é uma coisa que não tá indo. Elas não gostam muito da comida. Elas são da lasanha, do empanado. Com que frequência que elas vão? 2 vezes ao ano, 1 vez ao ano. É um tempo legal. Eu também, nesse cronograma. E para sua família, a sua separação foi uma questão, não?
Pra minha família, eu manifestei, e eles falam, calma aí, vamos dar uma recalculada. Teve a questão da reunião, dei uma segurada, fiquei um tempo mais, porque eu achei que não tinha necessidade, mas eu fiquei, isso pesou muito. Mas eu vi que não ia funcionar mais. E você é amiga do seu ex-marido? A gente é besta. A gente já passou aquela praia, a gente se processou também. Ele muito mais do que eu respondia aos processos. Mas a gente soube encontrar um denominador comum hoje. É assim, Que legal. E é importante pra criança, né? Muito importante. E eu criei. Tem a hora que a gente dá uma safada. Vou desligar o celular na tua cara, não faz de louco. Mas assim, a gente cuida e a gente faz um esforço para as crianças ficarem assim, terem um ambiente muito saudável. Eu fiz um recálculo muito grande, inclusive eu recomendo para mulheres que infelizmente passam por essa situação. Eu falei, tá, deixa eu entender. Eu fiquei muito magoada, fiquei muito calejada pós-separação, demorei muito. E eu falei, tá, deixa eu entender, eu vou lidar com esse homem o resto da minha vida. Nem que eu case, nem que ele case, nem que ele tenha filhos. O resto da minha vida. Então, o que eu consigo dosar aqui? Que ambiente seguro e saudável eu consigo manter para mim e para as meninas. Então, ó, daqui para ele vai, daqui para aqui não entra, e daqui não vai ter. Então, é isso. Então, eu fui podando o que tinha e aqui tá ótimo, tá? Beijo, tchau. Se inscreva no canal e deixa aquele like. E o Big Brother, Tina, ele entra em que momento? O Big Brother foi fantástico. Foi depois do divórcio? Foi depois do divórcio. A Eu tava gente tá bonita, numa solteira na ordem cidade, linear toda certa assim, aqui. o direct... Mentira, não tinha essa parte. O direct lotou depois. O Big Brother vem numa questão muito espiritual. Bizarro. Bizarro, assim. Como que foi? Eu tava em um momento já pós-separação, trabalhando, graças a Deus, CLT, mas assim, aquela mãe 360, não dando conta de tudo. O que você fazia? Eu trabalhava como estratégia de marketing numa empresa de tecnologia. Já tinha passado por umas 3, 4 empresas. E aí eu ficava das 8. Assim, é um horário que, para uma imigrante, sozinha, sem rede de apoio, pode ter rede de apoio paga, mas assim, a conta não estava batendo. E eu tava numa revolta muito grande, assim, tinha um negócio rolando quanto à guarda das meninas, eu tava numa insatisfação muito grande. Por quê? Graças a Deus eu percebi que eu sou muito talentosa muito cedo. E eu vejo dinheiro em todo canto, assim, para mim o dinheiro existe e a abundância, ela é certeza. Eu só preciso trabalhar para chegar lá. E eu descobri que eu era bonita, graças a Deus, assim, eu me segurei nisso muito tempo, tá? Lá atrás falava, eu sou bonita, eu vou ser Miss. Coitada, né, da querida, né? Mas assim, isso foi... Eu era muito confiante, isso funcionou. Tipo, eu fui em momentos que eu já comecei muito cedo com os nãos. Só que eu ia lá, dava cara e funcionava pra mim. E quando eu fui Miss Estadual foi a mesma coisa. Quando eu quis entrar pra uma agência de modelo, tive situações de racismo lá em Angola. Eu falava, eu não tô entendendo, a população é negra. Aí fui entender mais tarde, né? Apanhei também muito do mercado. E aí eu estava muito insatisfeita profissionalmente. Falei, calma aí, essa altura do campeonato eu preciso ganhar mais. Eu posso ganhar mais. Mas você estava confortável na questão financeira, assim, não, você com as meninas ou não? Não estava, estava numa insatisfação. Foi a questão da insatisfação profissional que me levou numa revolta no meu lugar espiritual de falar, calma aí, Deus, está prometido, a abundância existe, tu já morreu na cruz por nós, cadê? Não tá batendo. Cadê a minha parte? Não tá batendo. Tá. E eu sou muito assim, eu fico numa questão, eu me sinto muito grata por questões como saúde, tá viva, membros inferiores, superiores funcionando, olfato, paladar. Nasceu linda. E eu falo, cara, pessoas, infelizmente, que têm a questão de limitação, estão indo para Paris, nadando em tempo recorde, trazendo medalha. Como é que eu, que sou prosperação, uma pessoa abençoada, não estou produzindo tanto quanto? Talvez nem precise, eu não uso muito a régua do outro. Mas cadê a minha parte? E aí, eu entrei numa revolta muito profunda num negócio, acordei na noite, eu falei, não tá dando, não tá batendo, cadê? E eu tinha assim, eu posso ganhar mais, e eu sou muito boa no que eu faço. Acordei no meio da noite, eu falei, tá, o que eu faço nas empresas? Trabalhei com brand e marketing durante muito tempo. Falei, tá, vou fazer o que eu faço nas empresas para mim. Eu me vi como empresa, fiz uma estratégia bizarra de marketing, de brand. Eu falei, tá, eu preciso mostrar o que eu sei fazer. Onde eu mostro o que eu sei fazer? E suas redes sociais já bombando? Nada. 2.000 seguidores. Fazia um negócio de freela com modelo. Meu negócio era recorrência CLT, vale refeição. E ótimo, eu falei, tá, qual é o caminho? E trabalhando com marketing, eu sei que existe a questão de tráfego, de estratégia. Demora para ter um crescimento digital. Você não vai fazer um vídeo, quiçá, faça um vídeo, viralizou, tá ótimo, monetiza em cima disso. Eu sei que é o difícil. Para mim ou nasceu rica, tem a questão de você viver no berço, ou você vai trabalhar e acumular riqueza. A conta é simples.
E aí eu falei, tá, por onde eu vou, por onde eu começo? Aí eu fiz uma estratégia de brand, falei, tá, beleza, como modelo, tá, eu quero essas marcas aqui. Então eu falei, tá, eu preciso mostrar o que eu sei fazer, eu preciso de audiência, onde eu consigo isso? Eu fiquei calculando onde, empresa, já tem essa recorrência, aqui vai demorar um pouco e não sei o que. Eu falei, tá, Big Brother, do nada brotou assim, Big Brother, reality. Eu falei, tá, reality, legal. Visibilidade. Eu falei, tá, reality, beleza, tá. Como é que eu consigo um reality? Qual reality? Eu falei, tá, e que tal um BBB? Acordei no meu dano. E que tal um BBB? Eu falei, legal, não tô casada, posso ir. Eita, como é solteira. Tô solta. Tô solta. Tô livre. Mas falei, tá, as crianças. Sim. Quem vai ficar com as crianças? Né? Não posso largar a mão das crianças. Aí eu falei, tá, o pai das crianças, não fiz sozinha, né? Eu falei, tá. Ele não, a temporada não tava boa, o campeonato não tava tão legal pra um reality. Querido, tô indo aí, tu acha que é onde? Não, Casa de Bahia, não é assim, não. E aí eu falei, tá, eu vou pra um reality, as crianças vão ficar com o pai. Tá, mas o bonito pode me processar. Realmente, se você... Porque eu ia aí como uma anônima, na minha cabeça, se eu me exponho a essa questão, eu vou como anônima, não sou famosa para receber um convite. Como eu vou como anônima, tá, eu vou precisar assumir do mapa. Porque se eu explicar, né, prosperidade, o bonito não vai deixar que eu tenha esse crescimento profissional, essa audiência. Eu vou ser enxergada por milhões de pessoas. Tá, você estava num momento que não estava tão incrível não tava legal a relação, não tava legal o profissional, não tava indo. Aí eu falei, tá, beleza, vamos arriscar, porque vai ter um advogado maluco querendo me defender. Até então não me inscrevi nada, eu tô fazendo o cálculo, a estratégia de marketing, o brand todo, tô me vendo como marca. Eu falei, tá, beleza, então eu vou querer ser modelo, vou trabalhar para essas marcas, eu não quero fazer isso, eu não quero estar nesse meio. E como influenciadora, que provavelmente eu vou cair nesse limbo, eu quero trabalhar para essas marcas, fiz. Peguei o computador, graças a Deus, muito organizado, os PDF, tudo aí. Não tinha noção que demorava tanto, levei uns 40 minutos. Nem vi, era a Zona Leste, tinha um link aberto, Zona não sei o quê, eu quero lá saber onde é Zona Norte de São Paulo, e pá, me inscrevi e mandei. Ou seja, eu fiz uma previsão do que ia acontecer na minha vida um ano depois, considerando perder a guarda das meninas, que eu falei, vai ter um advogado maluco, nem que eu tenha R$100, vai ter alguém querendo me defender. E eu falei, e eu orei, eu falei, Deus, eu sei que eu sou talentosa, eu vou estar fazendo essa escolha, mas assim, me dê sinais, vai de você. Mas eu tinha certeza, desde o momento que eu dei enter, que eu ia entrar, que era pra mim, que eu tava fazendo uma escolha. Você precisou mandar um vídeo de inscrição? Não, mandei um vídeo. Eu tinha gravado um vídeo há 2 anos atrás e eu não tinha usado nada, mas na pegada de marketing, que eu ia lançar um infoproduto. Sou muito boa com marketing, graças a Deus. E aí eu tinha fotos bonitas de modelo, documentos, as minhas pastas no computador, tudo organizado. Então, não sei, eu acho que meio que eu acho que tudo que a gente vai fazendo, em algum momento as peças vão se encaixando. Então, aquele desespero, aquela questão minha espiritual, na intimidade, do que eu quero pra mim, da busca, da certeza, e a autoconfiança e a ousadia de me expor. Eu tinha feito já tinha passado por uma experiência de pré-confinamento há 10 anos atrás, quando eu fui Miss Estadual em Angola. Então, não era a mesma coisa, mas assim, eu sempre gostei dessa questão de arriscar e fazer jogadas muito grandes, assim, e que traz esse lugar de abundância que muda a vida, não é pouca coisa, não. E ser cara de pau abre portas também, cara né? de pau abre porta. E eu era muito ousada, as minhas respostas no questionário do BBB eram muito estratégicas, assim, eu tinha feito curso de copyright, então eu estudei tudo, tráfego pago, coisas que eu nem trabalho hoje, mas assim, eu estava num momento muito estratégico e eu me vi como empresa. Eu falei, para monetizar aqui, eu vou ter que me olhar como marca, senão isso não vai funcionar. E aí eu tinha certeza que era para mim. E fui vivendo normalmente, contei para todo mundo que me inscrevi. Porteiro do prédio que eu não conheço estava sabendo que eu me inscrevia. Aí, como eu fico brincando o tempo inteiro, todo mundo, Tina, para de graça, você se inscreveu no BBB. Não, gente, não, gente. Quando eu recebi o primeiro e-mail, minha filha, calei a boca. Acho que Deus até ficou na dúvida se ele tinha recebido mesmo. Não contei pra ninguém. Eu fui vivendo, isso levou em torno de 1 ano, trabalhando. Dura bastante. Dura bastante. Como anônimo, dura tempo. bastante. E eu era muito estratégico o tempo inteiro, assim. Eu fiz várias reuniões pelo 1 ano de processo seletivo? 1 ano de processo seletivo. E eu fiquei muito estratégica, se fazia reunião com o Boninho, com o Dourado, o time de
A gente não vê quem são essas pessoas, as ligações. É um universo muito legal, assim, de receber ligação do nada, à noite o endereço, uma coisa meio clandestina. Eita, como gosta de adrenalina. E eu gostava, eu vivia um mundo paralelo. E calada. Só que eu tinha muita certeza lá atrás, desde que eu dei o enter, que eu ia entrar. E aí eu tinha um amigo personal stylist e um social media. Eu falei, tá, essa merda vai acontecer. Eu não tenho rede de apoio, quem vai Vou cuidar da preparar a rede minha equipe. Deixa eu preparar. Aí eu falei, então, galera, senta aqui, eu vou no casamento às cegas. Eu disse, eu tenho que mentir o reality. Você falou que é pro casamento. Porque era muito grande. E eu tive, durante esse 1 ano, eu ficava muito com Deus, nessa conversa muito pessoal e íntima. Eu sabia que não ia ganhar. Eu sabia que eu ia entrar. E era o que eu pedi. Eu preciso mostrar meus talentos. Eu só preciso que as pessoas olhem pra eu estar numa situação melhor. Qual Big Brother foi o seu? 23. 23? Quem que ganhou? O Arthur? Amanda. Amanda. Uma médica. Ah, do cara de Só sapato. tinha gente doida, MC Guimê, teve expulsão, teve repescagem, eu voltei lá depois. Uma coisa, já tava aqui fora, uma coisa de loucos, assim. Mas, assim, resumindo, realmente foi o que eu pedi. Eu mostrei os meus talentos. E Ah, foi mas bom, né? como é que Porque o confinamento não foi tanto tempo. Você saiu na terceira semana. Eu fui a terceira eliminada. Você sabe quantos dias você ficou lá, Não faço a não? mínima ideia. Mas deve dar isso aí. E deu tempo de mostrar? Demais. Atendi Big Fone, fiz a estratégia. Tá, e as crianças, como é que foi? Então, Campeão, sumi do agora mapa elas- realmente. Realmente sumi do mapa. Montei o meu time, a coisa foi rolando. Aí, quando tava lá pra dezembro, já tinha feito cadeira elétrica, várias fases do BBB. E aí, eu sentei com os 2 meninos. Eu tinha muita confiança. Personal stylist, super amigos meus. E o filmmaker, eu falei, galera, é o seguinte, não é casamento à cega, não, é BBB. E ele falou, você é maluca. É que ele já tinha trabalhado com a Camila de Lucas, tem que montar mala, tem que não sei o quê. Falei, não, eles falaram que vão gravar, não é gravação nenhuma, eles vão te capturar. Eu sabia que eu ia entrar. E eu era muito ousada, assim. Eu chegava lá, Tina, você tá mudada. Eu gastei toda a economia, arrisquei todas as cartas. Eu lembro que eu tinha sido demitida, consegui uma outra vaga de trabalho, que o salário era o dobro. E eu tinha certeza de um trabalho e uma garantia. Eu tinha uma incerteza de BBB, cara. Eu falei, tá, deixa eu fazer a conta aqui. Dezembro, janeiro, arruma um CVC, arruma um LinkedIn, bota uma foto nova lá no perfil. Vou arriscar. Já tô há 1 ano nisso daqui. E eu sentia que ia acontecer, que era pra mim. Não tinha dúvida disso. Era questão de que eles não falam sim. E aí você vai indo no fluxo, vai indo. E aí eu falei, tá, vou de BBB. Se não der certo, eu tenho dezembro para janeiro para arrumar um outro emprego. Vambora, já estamos aqui tanto tempo. E aí, realmente, eu chamei uma amiga muito pessoal, que ficou minha empresária por um tempo que eu estive no BBB. Foi tudo amigo que sabe de conta, personal style, foi montando o time nisso. Assinando contrato, eu arrumei dívida, paguei, tá? Paguei, parcelado, mas paguei o time. E aí eu sou capturada, o pessoal vem e grava comigo, eu sou capturada. E foi Nisso, exatamente... suas filhas já sabiam. Cara, Deus é muito bom. Nesse negócio da guarda compartilhada, elas ficaram com o pai numa semana que eu fui. No dia Tá, que mas ele você não chegou a... falou, a mamãe vai talvez pra um programa. Não, pra elas eu contei o tempo inteiro Tá. que eu ia viajar a trabalho. Não expliquei o quê. E aí a coisa foi ficando séria. Eu falei, tá, eu não vou estar no aniversário da Raquel. Eu lembro, vocês fizeram um bolo no Big Brother, não gente fizeram? a gente fez. E aí eu chamei, eu falei, e aí, filha, então, mamãe pôde não estar no seu aniversário. E pra mim era muito importante. Ela ficou uns 3 minutos e ela falou, beleza, mas eu quero uma festa neon em troca. Criança sendo criança, eu amo. Ela conseguiu. Não, e aí eu fiz um planejamento, entrei no Pinterest, peguei umas fotos que ela queria de cabelo, referência de bolo. Encomendei bolo antes de ir, eu fiz tudo. Fiz uma previsão da minha vida do que ia acontecer. Tá, mas você avisou o seu ex-marido? Tipo, Não pode avisar. Não, tá, mas e aí? Suas filhas simplesmente... Não, e aí ele ia me caíram no entregar. colo dele e falou, tá, quando eu devolvo, Foi não devolve desse mais. jeito, acontece normalmente. Vou devolver. Aí chegou, Tina, não Foi tá em casa. no dia que ele ia devolver Não as tá- crianças, eu sumi do mapa. E Tá, aí mas é Tina, ótimo. Não, mas você sumiu, mas você não falou com ele, Então, tipo mas assim... Não, meu amor, vou viajar a trabalho. Eu trabalho muito, sou uma mulher muito próspera. Eu vou viajar, eu não sei quando eu volto. Foi Não, eu tipo falei, vou isso. viajar a trabalho umas 2 semanas. Às vezes tem mentira que vale. Eu falei sobre isso. Ah, não, sim, depois, até porque depois ele ia te ver na televisão e É. falou, bom, enfim, ela tá lá. Foi um baque. Mas assim, foi jogada de mestre. Foi jogada. Não tinha outra opção. Não tinha. E eu sabia que ele poderia e estava na condição de entrar com um processo meio que dei uma louca, né? Mas eu fiz o cálculo, cara. Eu acho que a gente fica condicionada e vulnerável quando sai no relacionamento e não tem uma estrutura base,
que a gente não tem nem o time de recalcular a rota, de você ter uma estabilidade financeira que seja, um plano de saúde. As mulheres ficam muito reféns de certos cenários de relacionamento. Isso é muito real, muito como a gente está conversando, tem mulher que está passando por isso. E eu sou imigrante, eu tenho ciência disso, eu tô sozinha. É muito fácil quando não, apareceu uma publicidade, vou deixar com a minha mãe. Não tem, você vai pagar uma babá e para pagar uma babá você precisa trabalhar. A conta é essa, não tem para onde correr. E, logicamente, eu tava em uma situação vulnerável. E eu falei, cara, beijo, tchau, arrasta para cima. E aí, ele ia me devolver as crianças no dia que eu fui capturada. Só que aí eu já não tô mais com o meu celular, meu amor, espera a vinheta. E realmente eu vou, e ele vê a situação na TV, ficou extremamente furioso no seu direito, né? Ficou com as crianças realmente como eu tinha calculado, entrou com o processo realmente como eu tinha calculado, e eu arrumei um advogado realmente como eu tinha calculado, mano. Mas assim, pra mim tudo isso valia a pena pra estar num momento que eu tô hoje com as minhas filhas, o meu de saúde mental. Fiz o cálculo, tá vindo coisa aí, mas também não posso contar tudo. Dá muita visibilidade, né? É muita. E aí isso te abre portas pro que você exerce. Foi que eu queria, a audiência. E realmente eu passei um momento louco, pós-BBB, pior que pré-confinamento, que o próprio BBB. Todo mundo torce por você, todo mundo é seu amigo, todo mundo te quer bem e ninguém te quer. Todo mundo quer fazer dinheiro em cima de você. Logicamente, tem as pessoas que te desejam bem. Mas a amizade, eu perdi a amizade. A amiga não fala comigo até hoje por causa de BBB. De situações que eu nem sei. Tem coisa que eu nunca vi, eu vejo até hoje. E eu fiz o quê? No momento de falei, tá, não tô entendendo, você realmente fica... Não rola uma lavagem cerebral, mas você fica realmente num mundo paralelo. É estranho sair, você ter um chat do WhatsApp, grupo no Telegram, o seu direto, lotado de mensagem. E não dá tempo para digerir isso, porque você tem que fazer campanha, você tem que ir para evento X e você não conhece... Mas é legal no profissional, que foi o que eu calculei, porque você tem a oportunidade... É como se você ganhasse um bônus para você acessar pessoas, realizar projeto e fazer aquele network, mas acaba rápido. Tem gente que fica relaxada aí. E essa máquina de reality, ele cospe novos personagens o ano inteiro. Você tem que aproveitar correr e saber. Ano seguinte já é. E aí eu faço o quê? Aí eu pego o meu planejamento de brand marketing que eu fiz em um momento que eu tava lúcida dentro da minha ciência. Sim. Aí eu faço o quê? Até hoje, eu falei, eu não vou fazer jogo de aposta, não faço, porque eu quero estar lá, sei lá, numa cidade de Jardim com modelo, fazendo uma marca bacana. Eu gosto de pensar a longo prazo, de ter um histórico legal, que agregue valor para a comunidade que me segue, para mim como marca também, para as minhas filhas como referência. Então eu falo, tá bom, vou perder um job assim, mas tá tudo bem. Daqui a pouco eu faço outro. Não preciso ter essa sede ao poder, não tem essa necessidade. Você cuida da sua imagem. Eu cuido da minha imagem e entendendo esse lugar de prosperidade e abundância, eu sou boa no que eu faço. E como foi pra sua família lá da Angola saber disso? Cara, foi fantástico. Pra Angola foi legal, porque eu, graças a Deus, tinha uma imagem muito legal lá, não sou por causa da minha questão de ser Miss, mantive amizades mesmo estando fora. Foi lindo, assim, eles falaram, tá, a gente já viu esse rosto, só que era Albertina, né? A gente vai mudando o nome, onde tá indo a prosperidade, vai mudando. E aí, nossa senhora, é a Miss, foi lindo, assim, a comunidade torceu muito por mim, foi fantástico rever isso. A minha família, não, eles falam, cara, lá vem ela, tá inventado, eles me apoiam em tudo. Quando foi o negócio de Miss lá atrás, há 11 anos, eles falam, não, ela tá indo de novo inventar, eu sou a criativa da família, que inventa coisas inalcançáveis. Eu chamo de focada. Aí a minha mãe falava, não aguento mais dar entrevista. Ô, Tina, e também é bom que você trouxe uma visibilidade pro país também, muito, né? Dentro de um outro país. Calculei tudo, assim, na questão de... É um lugar que a gente não pode ter um posicionamento político, religioso, cultural, depende muito, mas assim, fiz minhas artimanhas. A roupa que eu entrei, ela é a bandeira de Angola, tipo as cores... Tive uma narrativa legal, tive a oportunidade de falar sobre a minha cultura, tem vídeos que viralizaram sobre a língua, sobre hábitos e costumes, isso foi muito legal, assim, eles ficaram muito felizes, ficaram muito tristes porque eu saí cedo, mas eu fiquei também, eu falei, cara, só que eu não fiquei tão frustrada porque eu tive minha resposta divina, que tipo, você não vai ganhar, quer isso daqui, quer mostrar isso, então vai ter. E eu tive outra resposta, tipo, algo muito grandioso vai estar te esperando aqui fora, então... Essa abundância, para mim já é certeza absoluta. Eu trabalho, eu tenho a minha parte do trabalho para chegar nesses lugares. Não tem outra pessoa que vai fazer por mim. Então, eu me seguro muito nisso. Confio no taco. E uma curiosidade, quando você sai do programa, você já vê direto suas filhas? Não, porque eu imagino que a saudade... Não vi direto, não quis pegar o celular, eu quis ligar. Liguei para elas, foi lindo, porque eu liguei, oi filha, a mãe tá morrendo de saudade. Aí a Raquel...
Mãe, você saiu? Ah, você perdeu? Tá, ela, foi muito dinheiro? Preocupação. Filha, foi muito dinheiro. Ela falou, tá, então depois você repõe. A outra até hoje, você não devia ter brigado, porque se você não devia ter brigado com o Black, as pessoas iam gostar. Volta lá, muda a narrativa. Eu falei, filha, não dá. Mas elas adoram, elas estão ostentando. Até hoje na escola, sabia que a minha mãe é modelo, escritória, BBB. Vai ostentando naquelas crianças lá, suas coleguinhas. E depois deu tudo certo, desculpa. Imagina, Pode sim. com o seu relacionamento. Meu relacionamento, lógico. com o Tive aquela advogado. conversa de alinhamento. E eu fiz o cálculo. Eu sei que eu arrisquei, eu sei que eu me expus, eu sei que mas não tinha como fazer diferente, assim. Ele não estava muito aberto a essa situação. E eu precisava fazer essa jogada de mestre. Mas assim, ficou alinhado, vai processando. Perdi muita oportunidade, tinha outros realities para fazer. Mas eu falei, tá, beleza, já fui. Deixa eu trabalhar em cima disso que eu fiz. Em algum momento eu consigo prospectar esses novos realities, essas situações. Não precisa ser agora. Agora eu preciso cuidar da minha família e escolher minhas filhas. E aconteceu de eu não ter ido para um reality internacional, que eu tinha feito toda a seletiva, que era o Big Brother Portugal. E aí eu deixei passar, eu senti indo embora, doeu. Porque eu senti também que era pra mim. E tem um público angolano lá muito grande, assim. Pra minha carreira seria muito interessante. E eu tenho isso na minha cabeça, fazer um reality em cada continente. Quem sabe em algum Que momento. massa! E quando você... Desculpa, pode ir. Não, vai, mas eu tô muito adorando. empolgada. Quando você saiu, foi tudo aquilo que você pensou? Mudou a sua vida? Como Mudou. seguiu o cronograma Foi que a você tinha mais. feito? Foi a mais do que eu tinha esperado. Foi a mais. Eu sei pedir, mas eu sei o quanto pedir. Porque eu acho que a gente precisa estar preparado para receber também. Não adianta falar, eu quero um BMW. Tem certeza que vai conseguir estacionar esse carro, cuidar desse carro? Eu entendo a abundância, eu entendo que eu posso trabalhar e chegar lá. Existe para mim, enquanto eu tiver saúde, vou trabalhar em cima disso. Mas eu sei o que pedir e quanto pedir. Eu comecei a entender isso. Não precisa ficar no desespero. Não, eu quero um apartamento. Vai ter. Eu vou trabalhar para. Mas eu não preciso que seja agora, porque talvez eu tenha mais problemas do que soluções. Então, vai com calma. Vai E o que chegar é seu foi é a seu, mais, né? foi muito a mais. Foi muito a mais do que eu tinha calculado. Eu fiz coisas grandiosas. Continuo colhendo, para estar aqui com vocês Sim. hoje, continuo colhendo. Então, eu fico muito feliz por ter essa oportunidade de estar aqui com vocês, de fazer coisas significativas. E meus sonhos, eles foram mudando no meio do caminho. Hoje, tudo que eu faço, nesse meu lugar de fé, eu estou sendo usada como ferramenta para transformar outras pessoas. Eu preciso ser próspera porque isso vai além de mim. Então, eu aceitei ser pequena, eu preciso que o nome de quem eu adoro seja maior do que eu. E desse jeito, cara, é uma abundância, certeza que, tipo, eu faço coisas muito inalcançáveis pelo lugar de onde eu vim, pelo jeito que eu fui criada. É muito grande. Tudo que eu faço, esse livro vai transformar vidas, eu vou continuar escrevendo. Demorou, tem muitas coisas que eu tentei que minhas filhas aprendessem a respeito de mim, que só aconteceu depois do BBB, delas cantarem em Umbundo, delas ficarem cada vez mais curiosas. Então, foi uma ferramenta importante, ou das mulheres negras que eu inspiro, assim, vai além, ou das mães que eu dou, vai além. O Poder da Ousadia, ele começa você querendo fazer um livro de maternidade. O Poder da Ousadia, ele começa querendo fazer um livro sobre maternidade, entendendo essa diferença cultural, entendendo o meu dever social como jornalista. Eu falei, tá, eu tinha uma certa frustração. Eu falei, você escrever mesmo? Eu sempre fui muito comunicativa, mas, na verdade, eu sempre gostei de escrever. Eu desenhava roteiros, fazia filme, personagens. Só que eu, durante muito tempo, tive muita dificuldade quanto à concordância verbal, acentuação. Isso me gerou uma insegurança muito grande. Então, meus textos ficavam em um universo paralelo, onde ninguém podia acessar. Já escrevi música, já escrevi um monte de coisa para amigos. E tanto, isso acelerou muito a minha questão de ser comunicativa. Eu falei, tá, em frente às câmeras eu consigo falar, tenho mais segurança, não vou errar tanto. E o Poder da Ousadia vem com a maternidade, quando eu me encontro em um país que, mesmo que eu tenha uma rede de apoio, eu entendo que o continente africano, ele traz um problema que, infelizmente, ainda vai durar, de uma divisão geográfica baseada em termos socioeconômicos, de que se teve muita perda do que é a história, do que é a cultura, da gente não ter referência muito cedo. Eu demorei muito tempo para chegar, tipo, era só Thaís Araújo o tempo inteiro como referência de mulher, ou entender que o meu cabelo não é Pantene. Então, demorei muito tempo. Eu quero encurtar o caminho de outras mulheres. Eu acho que não precisa tanto quanto as ferramentas que a gente tem hoje.
Então eu falei, tá, como eu consigo recolher o que eu tenho de histórico para que outras pessoas possam ler e entender o quanto é rica e salva vidas. A maternidade natural africana, ela salva vidas, entender o senso de comunidade, as brincadeiras. Esse livro é um resgate, assim. E eu tive uma cobrança não, um chamado muito grande nesse meu lugar espiritual. Tipo, falar, tá bom, eu já entendi, eu preciso escrever o quanto antes dessas mulheres que fizeram parte e fazem ainda da minha jornada, que me cuidaram com muito amor e carinho. Esse livro saiu de uma alma, assim, tipo, você precisa fazer, você foi escolhida, você está nesse lugar, você precisa fazer. Então eu falei, tá, beleza, vamos recolher aqui, deixa eu juntar e trazer de uma forma muito legal. E foi uma comprovação como jornalista muito grande, que eu falei, cara, eu sou boa o suficiente, que esse espírito de sabotagem, ele vem, vira e mexe, ele vem, mas fica quieto. Tô aprendendo a silenciar, mas ele sempre vem. Que eu acho que quando a gente tá nesse lugar de prosperidade, abundância, ele vem e fala, você é tão boa, né? Quanto? Tem certeza? E aí foi uma aprovação para mim também. Eu tive um cronograma muito acirrado com a editora. Mas assim, eles foram fantásticos. Então eu ficava, me recolhi, perdi muito seguidor nessa época que eu não postava com tanta frequência. Mas eu falei, vale a pena, né? Vai transformar muito mais. O livro fica para sempre. Aí eu escrevi sobre a maternidade, mudou no meio do caminho. O título mudou também, era Garota é o Caralho. Aí a gente estudou o mercado, eu falei, tá, se eu sentar com o Pedro Bial, talvez tenha muitos pinos, não vai dar para pronunciar certo. Mas eu acho que eu consigo trazer de uma outra forma essa garota ousada, né? Não preciso estar na linha de frente lutando o tempo inteiro. Eu posso trazer é ousadia? A ousadia, para mim, é estar nesse lugar de fazer coisas muito grandiosas que estão além do meu alcance. E num lugar, e num universo, numa sociedade onde você recebe não, onde sempre tem certeza, onde você tem que se provar 3, 4 vezes mais. É nesse lugar, o poder da ousadia. Tipo, eu vou lá, vou fazer, tu vai ver. Mas eu acho que não é muito mais a comprovar para as pessoas o quanto eu sou capaz. É nesse lugar de ser transformador para quem me acompanha. Eu aceito ser ferramenta para transformar. Eu fico satisfeita nesse lugar. E a ousadia é isso. A ousadia é sair na Forbes, estudar em um outro país, talvez uma faculdade que em algum momento eu não tive acesso. Eu tive que estudar. Fiz 2 anos de engenharia informática. E eu estudei sem reclamar, mas assim, ao mesmo tempo entendendo que, por mais que eu esteja tocando essas demandas, eu posso alimentar meus sonhos, que seja 2% do meu dia. Em algum momento eles vão se realizar. Eu não desisto, eu vou desenhando aqui na minha cabeça. E se você não tiver a meta, não entendeu, cria. Por que não? Né? Desenha uma vida brilhante para você. Você acha que suas filhas pegam essa mensagem? Com elas certeza. Entendem e elas eu tinha muita dúvida se eu estava sendo você? boa o quanto suficiente, mas eu fui percebendo. Antigamente eu achava que era uma coisa mais de beleza, delas pegarem a minha faixa de Miss botar. Tá. A Raquel tem uma coisa incrível que eu acho que está no DNA, não sai. Ou de passar o batom, pegar as minhas 1000 laces, né? Ficar lá, referência como beleza. Mas hoje eu acho que é bem profundo. E várias amigas falam, você não tem noção de como elas falam, o quanto você é incrível. Então, para mim é incrível eu ser referência para as minhas filhas de tudo, de comportamento, postura, ambição. E criança é Eu gosto total muito. esponja, né? A gente aqui nessa conversa, eu tô me sentindo super inspirada com cada movimento seu, de tanta vida, de tanta determinação e coisas. Então, eu imagino que elas devem... É incrível poder muito inspirar orgulhosas. elas, desde casa para fora, e que isso dure bastante tempo. Eu quero que elas sejam mulheres livres, eu quero que elas testem os limites que elas vão viver para serem boas pessoas, para os cônjuges futuramente, para os amigos ou no trabalho. Eu acho que quando a gente se permite se conhecer, viver experiências, a gente consegue ser bom o suficiente para o outro, consegue entender o que gosta, o que não gosta, e não fica tão refém. E eu acho que a narrativa e a jornada delas, graças a Deus, já é completamente diferente, porque eu busquei me curar, eu busquei me cuidar. Que eu acho que quando você fica não vai, será, tô machucada, a gente acaba repetindo padrões. Isso é triste quando a gente deposita isso para as nossas filhas. Ou eles passam para os outros, entende? Muito, gente, foi incrível. Não Tina, acabou! Tina, você é de uma simpatia. Ah, Não para, é? para. Não, que eu sou carisma, tímida. não, maravilhosa, Eu tô astral. falando sério, você é de uma simpatia, você é de fico um alto feliz. astral, o jeito que você fala. Gente, eu tô aqui, ó. Eu fico aqui, ó, sério, eu tava aqui, ó. Eu também tô É super sério, inspirada, você porque... tem um jeito de falar, uma energia. Fico muito feliz mesmo. que vocês tenham captado isso de mim. Não, você é É incrível. isso que eu sou. Mesmo, você é contagiante, de verdade. Ah, Que delícia estar no mesmo lugar que você. De verdade, não é? Não tô falo isso grata pra não por
por vocês terem a Tudo bom. oportunidade de me escutar. Muito obrigada. Acabou, eu tenho que voltar. Parte 2, queremos parte 2. Vai ter parte Quem 2. quiser parte 2, só comentar aqui que a gente. A Por Tina mora em favor. São Paulo, o Eu estúdio é moro em em São São Paulo. Paulo. Estamos próximas, É. Tina. É. Se inscrevam no canal, tá, gente? Eu vou brigar, vou cobrar aqui nos comentários. É muito marqueteira, Tina. É agora que eu marketing, entendi. eu vivo marketing. Agora que eu ouvi a história toda, eu entendi. Dá pra entender. Vai colocando marketing em tudo quanto é canto. E prospectando. Isso e vai hoje é o colocando. segredo da coisa, É né? o segredo da coisa, a gente precisa de marketing pra tudo. E eu acho que muito o que você falou é o se transformar numa empresa, é o saber se vender, né? É saber se vender. Quem foi a Vivi Duarte, né, que fala isso? É. O poder da imagem, né? Que a gente também conversou lá no Bitmom, que a gente se conheceu É. lá no Mãe Summit. E eu acho que é isso. Tem O que saber marketing se hoje é vender. tudo, porque é isso. Não adianta você ser. Hoje as pessoas precisam saber o que você é. Hoje as pessoas precisam Hoje saber. as pessoas precisam Em saber o que você é. tudo, em tudo. Em tudo. Em tudo que eu faço tem marketing. Em tudo. E eu não tô, graças a Deus. Eu ficava no. Preciso fazer o quanto antes, preciso fazer. Mas hoje eu entendi, eu vou fazer. Eu vou fazer cada coisa, gente. Pelo amor E às de vezes a Deus. gente vê um lado pejorativo, né? Ai, essa pessoa é muito Muito. marqueteira. Isso era muito pejorativo, É, né? é. Isso era pejorativo. Não em e tudo, o- em relacionamento, em tudo. Eu Tudo. coloco marketing em tudo. É muito bom. É muito bom. Tá aí, tá fazendo É isso que normal tá hoje valendo em a dia. pena. Tá E valendo trazendo muito a resultados. pena. Gente, tá valendo a Resultados, pena. Tá trazendo resultados. Tem que ter o marketing, tem que ter o brand. Entender seu valor como marca, tem que ter. Saber se vender. Tem quanto? 20%? Tô querendo. Já tá lançando um infoproduto aqui, tô já tá. lançando um infoproduto, eu quero escrever. Tô com um projeto aí de um livro. Vou pegar um capítulo desse livro. Eu já vou comprar. Eu Compra. amei, Tá achei lindo. inspiradora. Não, já ganhou você. aqui, eu vou só fazer a dedicatória. Tá Maravilhosa. lindo. Vou fazer pensando em um público infanto juvenil, ilustrativo, acho que vale. Que legal! O poder da ousadia, Poder é da só clicar em ousadia. ver mais, que vai ter o link pra vocês. Tina, muito obrigada, realmente Eu foi agradeço o convite. incrível. Espero voltar em breve. com Prazer te receber. certeza. Muito bom te conhecer. E se você gostou, não esquece de clicar em gostei, se inscrever, como a Tina já falou pra você se inscrever, então aperta aí o botãozinho, porque ajuda a gente a divulgar. Manda pra sua amiga, compartilha, comenta a parte 2 pra Tina voltar até quinta que vem, às 8 horas, né, Paola? Até quinta que vem Oh. às 8 horas, mas se não quiser esperar até quinta-feira que vem, você pode maratonar tudo que tá disponível eu ia falar, a gente ia falar na Netflix. Tô me achando, a gente tá se achando demais, né? Ainda não. Mas tá disponível no nosso canal do YouTube e também tem QR Code pra você fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, que daí você não precisa esperar só quinta-feira que vem pra gente falar sobre maternidade, sobre esse universo feminino de ser mãe e muitas outras coisas. A gente fala bastante lá no grupo, então se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, também aponta o seu celular para o QR Code que tá aqui em algum lugar da tela, aqui, que a gente vai ter o maior prazer em receber vocês lá e conversar com vocês sobre isso. Fechou? Até quinta-feira que vem, se Deus quiser, e Ele há de querer. Beijo, pessoal.